Seja de novo bem-vindo à segunda parte do Comissão Executiva. Estamos a responder a uma questão a que nem todos estão muito informados. Estamos aqui para isso hoje com este excelente painel. Para que servem as comissões de inquérito parlamentar? E estávamos, Samuel, precisamente a discutir a mediatização. O João estava aqui a falar de vantagens em relação à mediatização, nomeadamente em relação à formação de uma opinião por parte da opinião pública. Há também perigos nesta mediatização ou não? Eu, ao contrário do que... Eu, por exemplo, em relação, respondendo à sua pergunta e fazendo um exercício, um paralelismo, a atividade parlamentar é uma atividade por natureza pública. E, portanto, o risco de mediatização, o propósito não é fazer justiça, mas as pessoas, da mesma maneira que um parlamentar tem a obrigação de se preparar para uma comissão de inquérito, também é dever de quem lá vai. E repare, só é mediático quem tem funções de alguma forma relevante. Nós temos, ao longo da inquirição do BES, já são 120 pessoas, salvo erro, que são inquiridas. Das 120, se nós ouvirmos o depoimento de 10 publicamente, já é muito. Há 110 que ninguém quer saber o que é que lá vão dizer, em termos de opinião pública, porque as coisas são mesmo assim. Se calhar os 10 que lá estão exerceram funções de tal responsabilidade, tiveram eventual responsabilidade, e não estou a falar responsabilidade criminal, pode ser responsabilidade simplesmente na decisão. Tiveram um papel ativo no desenrolar de todo o processo, com implicações gravíssimas, do ponto de vista, nomeadamente, de algo que é do interesse público, que é a garantia dos depósitos e o sistema financeiro. No caso da PT, obviamente não é um interesse do público tão evidente, mas temos ali também um interesse público, porque temos ali um conjunto significativo de pequenos acionistas que foram prejudicados com esta situação. E como eu diria, as pessoas têm de estar preparadas também para o lado negativo das funções que exercem. Nós não podemos querer ter só o poder, a influência, a remuneração e não estar preparados depois para as consequências. E é essa falta e isto é por contrabalanço a uma coisa. Eu sou completamente contra a mediatização do trabalho da Justiça. A Justiça, a meu ver, não funciona, embora naturalmente ela tenha de dar informação, mas o funcionamento da Justiça... Eu acho que essa questão da mediatização da Justiça tem que ser um bocadinho precisada onde é que se é contra e onde é que não se é. João, depois temos as fugas de informação. Dentro de um tribunal tem que ser público, não estamos a falar das fugas de informação. Mas muitos países, por isso simplesmente limitam-se, dão a informação, mas, por exemplo, não permitem nem a gravação, nem a transmissão. A Justiça, e tu sabes muito bem disso, a Justiça lida mal e vive mal em muitos daquilo que são os seus princípios com a possibilidade da publicidade. E a Justiça não se faz na rua, no dia-a-dia, no canal da televisão. A própria mediatização cria pressões para os juízes decidirem de determinada maneira. Pois, e isso eu não sei. Isso é muito mau. Pois, lá está. E, portanto, como tu, até pelo exemplo que estás a dar, estamos aqui perante duas realidades e que, aliás, perfeitamente as distingue de quais são as suas funções, entre uma que é realizar a justiça e que, a meu ver, sem prejuízo do dever de informação que existe e que deve existir, e para o qual, aliás, os nossos tribunais se devem melhor preparar em termos daquilo que deve ser informação prestada e que é de interesse público para os órgãos da comunicação social e para o público em geral, mas que, na minha opinião, na sua essência, não é um trabalho de natureza pública nem mediático, bem pelo contrário. A justiça deve-se fazer no recato e no sossego, com a devida ponderação que exige efetivamente a realização da justiça, por contraponto a uma comissão de inquérito que, por natureza, é pública, tal como a atividade parlamentar e a atividade política. E, portanto... Vamos ouvir o Manuel também sobre esta matéria. Já sei que o Manuel vai falar dos perigos da mediatização. Não, eu falo sobre isso porque há sempre depois aqui algum risco associado, porque, vamos ver uma coisa, o público em geral não se apercebe muitas das vezes dos aspectos técnicos que estão por trás de muitas das decisões que estão em causa nestes inquéritos. Vou dar aqui um exemplo. O Dr. Henrique Granadeiro, ontem, na sua audição, disse que houve um momento em que a decisão da PT foi transferir toda a gestão de tesouraria para a TTP Portugal. O que determinava que, não sendo ele órgão da PT Portugal, poderia não ter tido conhecimento de algumas daquelas aplicações. Bem, o público não se apercebe disso. Diz lá, vai mais uma manobra, não é? Em que fizeram uma medida de corporate para... Portanto, acho que, por exemplo, no caso ainda da PT, tanto quanto eu sei, porque veio público, houve uma alteração do regulamento interno em que dizia que as aplicações de tesouraria de curto prazo não precisavam de ir ao Conselho de Administração. Bem,
Isto é uma questão que justificou porque é que aplicaram 800 milhões na Rio Forte sem o Conselho de Administração ter sido ouvido ou ter ido. Isso admitindo que você que você acredita que o Conselho de Administração não sabia. Ok, mas são pequenas sensibilidades que o público, isto agora só para justificar, que o público numa comissão parlamentar e que está atrás do ecrã, não se apercebe. E acha que os deputados não têm uma função? Os deputados têm conseguido traduzir essa linguagem técnica para uma linguagem mais comumente depois entramos já no domínio que na economia se chama moral hazard, portanto o crime moral, em que a certa altura não há violação de lei, mas há aspectos morais e aspectos... Ora bem, será que a Comissão Parlamentar também tem que se preocupar com os aspectos morais? Não precisa, com os aspectos éticos? Não precisa, porque as pessoas acabam por se expor. E a propósito, Henrique Aranadeiro, independentemente da sua responsabilidade, eu não faço a mínima ideia. Em relação ao caso PT, há uma coisa que eu sei que é pública. Os membros do Conselho de Administração da PT entretiveram-se durante 2 meses a alterar atas, a fazer rasuras em atas para trás, para a frente. Isto é público. Entretiveram-se igualmente junto de uma entidade independente, um auditor, a tentar censurar as conclusões de um relatório. Isso também é público. E depois nem preciso de ouvir mais nada, porque eu das minhas conclusões morais também retiro-as logo. Não só Henrique Granadeiro como Zé Nalbava dizem, nós tínhamos uma relação de enorme confiança com o acionista e, portanto, metemos lá 90% das nossas aplicações. E aquilo que a única coisa que eu tenho para recordar a esses dois, neste caso, altos responsáveis da PT, é que, para além da confiança pessoal que eles tinham no BES, há um conjunto significativo, muito grande, de pequenos acionistas. Eu não sou, portanto, estou à vontade, nem pequeno nem grande acionista na PT, mas há um conjunto significativo de pessoas que também tenham confiança naqueles órgãos, que eles tinham por defesa e por obrigação legal defender os interesses desses mesmos pequenos acionistas e que defraudaram as expectativas. Agora, a partir daqui, se isto depois é passível de responsabilidade civil, não sei. Se é passível de responsabilidade criminal, não me cabe a mim avaliar. Mas que há uma responsabilidade pública, obviamente, destas pessoas, com certeza que há, porque também já tivemos aqui num programa e já falamos os três sobre o que é que era a PT e o que é que se transformou a PT após este pequeno episódio de 900 milhões de euros. Eu, enquanto cidadão, acho muito estranho, neste caso não em relação a Henrique Granadeiro, mas em relação a Zé Nalbava, acho muito estranho que se façam aplicações numa empresa de 900 milhões de euros e que ninguém na Comissão Executiva e ninguém no Conselho de Administração fizesse a mínima ideia de que isto existia. Boa pergunta até é o que é que lá estavam a fazer. Isto leva-me a uma próxima questão que tem que ver com a atuação dos deputados, e há já muitas críticas a deputados que se excedem, que perdem a paciência e que passam para o outro lado da linha com determinadas... Acha isso? Fazem eles muito bem. Alguns deles são muito criticados por isso, porque não mantêm a postura de isenção, não mantêm não têm que ter uma postura de isenção. Eles são eleitos para representar determinados grupos de pessoas que votaram neles, em determinados partidos, e nós até sabemos que se um deputado é eleito por Setúbal, é eleito pelo círculo nominal das pessoas de Setúbal, e se é eleito para outro sítio qualquer, eles têm, apesar de tudo, uma ligação aos seus eleitores. Então não lhe faz nenhuma confusão quando Mariana Mortágua, diante de Zé Nalbava, lhe diz: então, mas é essa a resposta que tenho para me dar, um CEO tão premiado? Eu até acho que ela devia ter sido mais dura. Porque é a representação do... Se observar as comissões de inquérito americanas, primeiro, algumas respostas que nós assistimos aqui não teriam sido aceitas. Depois, a própria, e isto é importante... Mas porque são mais violentas, é isso? Mais. O próprio desenho da sala, os senadores estão lá em cima e a pessoa está isolada lá em baixo a responder um pouco como o réu em tribunal. E depois os senadores americanos não aceitam mesmo certas respostas. E o incumprimento de determinadas partes do regulamento pode dar detenção imediata de acordo com o regulamento de 1800 e tal, mas que ainda está em vigor e que de vez em quando é utilizado. Portanto, aquilo não é uma brincadeira, é um assunto seríssimo. Eu fico muito contente que a senhora doutora Mariana Mortágua, e esperava que outros, se indignassem com determinadas respostas, com respostas de pessoas que se esqueceram de factos pequenos como de 900 milhões investidos ali, com respostas de pessoas que não se lembram disto e daquilo, porque nós todos sabemos, as pessoas são, em determinados cargos, extremamente ocupadas, e eu percebo perfeitamente que uma pessoa que tem 400 reuniões por ano não possa, 2 anos depois, ou até 6 meses depois, dizer exatamente o que se passou no dia X à hora Y. Isso eu acho respeitável. Agora, com um assunto
da importância de 900 e tal milhões investidos, que um Conselho de Administração não sabe onde é investida a disponibilidade de uma empresa, eu acho inconcebível. Aliás, acho mesmo, como dizia, que há regulamentos que são feitos... Deixa-me só interrompê-lo. Porquê é que os inquiridos normalmente para esta comissão levam um advogado para se sentar ao lado dele? É um dos seus direitos. É um dos seus direitos. Mas para quê? Porquê? Porque querem limitar aquilo que dizem. Mas isso também leva... Portanto, digamos que não estão ali a ser agentes de informação, estão a ser defensivos e para isso têm um aconselhador. Mas o que eles dizem lá pode ter consequências fora de lá. Pois pode. Essa é outra questão. E isso pode. Se mentirem, quais são as consequências? Mais do que as consequências se mentirem, é as consequências daquilo que dizem e daquilo que não dizem, da forma Tânia, como se entre a mentira e a não verdade, ou a omissão vai um espaço enorme. Enorme, não é? Aliás, eles até têm o direito de não responder. Têm o direito a não... mais ou menos. Mais ou menos de acordo com o regimento, isso não é bem isso não é assim. totalmente claro, mas eu julgo isso não é que bem assim. Então, se não podem não responder, a estratégia agora, não Agora, princípio agora, de ninguém está deixa de ser obrigado a extraordinário que Zé incriminar-se Albava diga em relação ao seu diretor financeiro. É que nós devemos, e isso é a vantagem de uma comissão de inquérito, que é para todos nós podermos publicamente sindicar algumas declarações que são feitas. Como eu, de não facto, me lembro, não me recordo, não sei precisar... Não, eu acho Pelos extraordinário... Só se lembrava que a PT lhe devia dinheiro. A única coisa que eu acho isso extraordinária... não será o conselheiro que lhe assopra o ouvido? Olha, eu não sei se o conselheiro... Eu não sei se o conselheiro, mas a mim o conselheiro lhe disse, a mim não me interessa. Interessa-me aquilo que ele disse. E não o porquê que ele disse. Que a deputada Mariana Mortágua ficou furiosa. E ficou furiosa com razão, nomeadamente quando alguém responde que o senhor não foi confrontado pelo seu diretor financeiro relativamente ao excesso de exposição. E alguém responde, se calhar não foi excessivamente veemente. Quer dizer, ou seja, o senhor presidente do Conselho de Administração da PT só ouve o seu diretor, o administrador ou o diretor financeiro com o pelouro financeiro, se ele for gritar com ele e for muito veemente para ele não fazer aplicações. Ou seja, quando nós entramos neste domínio, de facto, eu gostava de dar um passo em frente um dia e chegar, de facto, às comissões de inquérito que existem, por exemplo, nos Estados Unidos e que já levaram à queda inclusivamente, ou precipitar e ajudaram à queda de presidentes nos Estados Unidos, por um lado. Por outro lado, já levaram à alteração de legislações, já levaram praticamente à queda de alguns impérios financeiros, já levaram à queda de muitos políticos, porque aquelas coisas são levadas muito a sério. São consequentes de outra forma. A lei prevê outras consequências nas comissões de inquérito. Não é por causa só disso. É o impacto político e a monitorização pública que é feita sobre aquelas e, de facto, a circunstância de serem levados muito a sério por quem é integrante daquelas comissões. Mas eu julgo e, portanto, eu louvo... Deixa-me só terminar. Eu louvo os senhores deputados que estão nesta comissão de que inquérito não também. levam isto a brincar, que se indignam e que pressionam. Eu acho que há uma coisa que é, algumas destas pessoas que temos falado, há logo uma consequência que me parece imediata, que é nenhum acionista sensato tenha uma ação ou 100 milhões delas, quer algum destes senhores no Conselho de Administração das empresas em que ele seja acionista. Ou seja, como gestores podem ter a carreira comprometida. Eu acho que absolutamente. Claro, quer dizer, é o aspecto da reputação. Que alguém que não sabe de aplicações de 900 milhões, alguém que não sabe disto e que não sabe daquilo e que não sabe daquilo... Mas a questão aqui vai um bocadinho mais além. Ontem havia um comentador que dizia que, obviamente, que essas pessoas se lembram exatamente dos dias e, provavelmente, das horas em que as coisas aconteceram, mas são aconselhados a não falar, não podem falar. Têm coisas em segredo, têm coisas... Eu vou lhe dizer são aconselhados pelos advogados, muito provavelmente. Podem ser, mas e as pessoas têm, na minha opinião, eu concordo com o Samuel, que é duvidoso, mas mesmo nas comissões parlamentares há um direito fundamental de uma pessoa que é não se incriminar ela própria, portanto o silêncio é uma resposta possível. Agora, também é possível o público tirar consequências do que é o silêncio. Mas como ela não tem... O tribunal, se calhar, não pode, mas o público, em geral, e os deputados podem tirar consequências desse silêncio. Como dizia alguém, os dias tristes das comissões também são reveladores. Exatamente. O silêncio também é muito revelador. Eu percebo que uma pessoa extremamente ocupada, e todos somos extremamente ocupados, não possa ter memória de facto todas as coisas. Não pode. E a gente até percebe que, se calhar, se estão 900 milhões aplicados aqui, João, e deixe-me só acabar, e 15 ali, dos 15 pode não se lembrar. Agora, dos 900 lembra-se. João, mas ele quando foi para a comissão de inquérito sabia para o que ia, preparava-se antes, ia recolher informação, sim, claro. Ia preparar-se para responder. Portanto, claramente há aqui uma opção de não responder, da que é uma intervenção. opção, legítima. Será,
Agora, o que eu estou a dizer é que... Mas que está regulamentado no Código Penal, ele pode ser arrestado por isso. Um tribunal tira determinadas consequências do silêncio de um arguido ou de um réu. Uma comissão parlamentar de inquérito pode não poder tirar o mesmo tipo de consequências, nem é essa a natureza, mas pode tirar outras muito mais importantes, que é, podemos todos fazer sobre estas pessoas as pessoas que vão às comissões de inquéritos, julgamentos morais, julgamentos políticos, julgamentos do que é que nós achamos que eles fizeram. E de uns acharemos que fizeram bem, e de outros acharemos que fizeram mal, e de outros acharemos que não fizeram grande coisa. Tenho alguma dificuldade em aceitar o julgamento político, porque o julgamento político, mas o julgamento político face à existe essência da questão, não tem sentido. Aqui o julgamento moral, sim. O julgamento, se existe moral... Qual é o julgamento político que se possa fazer? Não são agentes políticos, são agentes económicos. São agentes económicos, mas não sejamos naif. Eu não sou. Pronto, ainda bem que não é, porque, enfim, toda a gente sabe que a PT foi durante anos uma prateleira política, exatamente. Não é? E também não vamos esquecer a influência do Banco Espírito Santo a nível Então, por essa político. ordem de ideias, você aceitava que o senhor ex-primeiro-ministro José Sócrates fosse à Comissão de Inquérito, porque foi sob a sua orientação, mas eu acho que foi vendida a PT à OI. Não é? Eu há não muitos tanto por causa anos, da PT à OI, mas tudo sobre passou uma coisa. antes. Eu há muitos anos que não estou interessado naquilo que o ex-primeiro-ministro José Sócrates tem para dizer há ao muitos, país. com certeza. Não, há muitos mesmo. Pessoalmente, há muitos anos que não me interessa aquilo que ele diz. Há muitos anos Mas que não me interessa. em qualquer caso, eu acho Senhor, estamos que é praticamente a terminar. difícil Temos olhar 20 segundos para para o cada que se um passou para na a conclusão. PT sem ver a influência do Você não governo do esgota os meus ex-ministro 20 José segundos, Sócrates. João, não? 20 segundos, Agora João, já para ver, está para a ver rir-se, está a realmente pensar. o que é o melhor destas comissões de inquérito? O melhor, eu volto ao princípio, é as coisas que traz ao de cima. Aquilo que nós aprendemos sobre isto, como eu disse, o sol é um grande desinfetante, a luz sobre os factos é um grande desinfetante, e o conhecimento que nos traz de como se passam certas coisas de outra maneira ficavam nos bastidores. Samuel. Eu espero que continuemos a dar passos no sentido de transformar as comissões de inquérito, de aprofundar até alguns dos seus deveres, de forma a efetivamente termos um debate político e público mais exigente sobre a vida económica, sobre a vida política, sobre a vida social do país. E essa é para mim a grande relevância, não ignorando que não cabe a estas mesmas comissões de inquérito fazer justiça, embora possam colaborar ativamente na descoberta da verdade. Eu, como já não tenho 20 segundos, vou ser mais rápido. Eu acho que aqui a expectativa que se cria, e isto acho que vai ser importante, vai no final saber o que é que vai acontecer. Ou seja, o relatório de conclusões e as consequências que depois daí possam surgir. Acho que este processo é um processo paradigmático, realmente ele vai levantar um véu e pode ser que daqui para a frente haja uma outra orientação e até uma outra dignificação das comissões parlamentares de inquérito. Senhores, muito obrigada. Foi um gosto e um luxo receber-vos aqui nesta Comissão Executiva. Obrigado. Excelente reflexão, muito frutífera sobre um assunto que mexe com a vida de todas estas comissões parlamentares. Para que servem? Fica por aqui o Comissão Executiva de hoje. Foi um gosto tê-lo desse lado.